ao mais íntimo, meu Pai, do nosso coração. Espírito Santo, queremos nessa noite aprender do Senhor, que é manso e suave ao falar. Meu Deus, que as suas palavras penetrem o mais íntimo do nosso ser. Por isso te pedimos, abra o nosso entendimento, o mais íntimo do intelecto, e fala conosco, meu Pai, nesta noite. Diga, repreenda, meu Deus, todas as ações malignas que tentam, meu Deus, roubar aquilo que o Senhor tem preparado para mim nesta noite. Diga, faça isso. Eu te peço, diga no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Amém? Antes de entrarmos na palavra, eu quero te falar de duas coisas. Eu coloquei isso pela manhã, estou repetindo agora de novo. Eu quero te falar de duas coisas que o nosso opositor, o diabo, ele se utiliza para tirar o que você tem de mais importante, para tirar a sua salvação. Eu falei de manhã também a questão do diabo. Ele está salivando, né? Sabe quando você está com fome e você sente o cheiro de uma comida boa, então você começa a salivar. O diabo está salivando, querendo almas para devorar. E ele quer, com esses dois projetos dele, ele quer tirar de você o que você tem de mais importante na sua vida. Repito, a salvação. Amém? E ele vai usar de todas as suas artimanhas. Ele vai usar todos os seus métodos: mágoa, ressentimento, ódio, rancor. Ele vai usar os métodos principais, que é as suas provações e que é as tentações. Então essas duas coisas, provações e o que mais? Tentações, são esses dois métodos que ele tem mais usado para roubar o que você tem em salvação. Então, vamos na parte aqui importante, que é justamente esse verso de número 12. Nós iremos até o 27, que diz assim, o verso 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o que, igreja? A provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aqui está um dos métodos que o diabo usa para tentar derrubar e destruir, ceifar a alma de uma pessoa, que é a aprovação. Verso 13: Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo quê? Pelo mal. Ele mesmo a ninguém o quê? A ninguém tenta. Porque ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Pela sua própria o quê? Cobiça, como Éstico atrai e o conduz. Quer dizer, as tentações. Cobiçar é você ser tentado por algo que você tem, como eu posso dizer, atração. Verso de número 15: Então, olha aí, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Essa morte chama-se morte espiritual.
perde aquele direito, perde não o direito, mas momentaneamente sai do projeto salvação. Quer dizer, a pessoa abre mão pela sua conduta. Verso de número 16: não vos enganei. Aqui já vem a origem do bem. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva é dom de quem? É dom perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, perdão, som natural, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Quer dizer, Deus não muda, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como a primícia da sua criatura, ou das suas criaturas. Verso 19 aqui começa a falar a respeito da prática da palavra de Deus. Então diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de quem? Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de vós, o quê? Implantada, ao qual é poderosa para salvar a vossa, o quê? A vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra. Tornai-vos, pois, o quê? Praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da igreja, lei da liberdade, e nela persevera, e nela o quê? Não sendo ouvinte negligente, não sendo ouvinte o quê? Negligente, mas operoso praticante, esse será bem aventurado naquilo que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. A religião pura e sem mácula com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado da onde? Do mundo. Amém? Diga glória a Deus. Preste atenção em uma coisa: o diabo não está preocupado com aquilo que você tenha ou venha ter, aquilo que você tem ou aquilo que você venha ter. O diabo não está preocupado ao fato de você ter bens materiais, ter muitas conquistas materiais. Essa não é a preocupação do diabo. Mas, por outro lado, ele quer acumular em você pensamentos de persuasão, melhor dizendo, para que você possa estar somente voltado para essas coisas, digamos, priorizando. Porque quando você faz assim, você quebra a lei da justiça de
porque a justiça de Deus é esta: buscai em primeiro lugar o reino de quem? E as suas o quê? Justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a ordem correta é que nós priorizamos uma vida com Deus, quer dizer que nós iremos buscar pela nossa salvação. O que nós iremos conquistar será consequência da nossa caminhada de fé e uma vida que nós certamente teremos diante de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, no verso de número 1, abra aí por favor, por gentileza. Deuteronômio 28, verso de número 1, diz assim, se atentamente, se o igreja ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus o quê? Que hoje te ordeno. Veja que esta palavra não está no passado, apesar de escrita e revelada há muitos anos atrás, mas esta palavra está no presente, que hoje te ordeno. Hoje o Senhor teu Deus o que? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Quer dizer, se eu sou, como diz lá no livro de Tiago, um praticante da palavra, se eu ando conforme a palavra de Deus e sou uma pessoa que procuro viver conforme aquilo que Deus me ensina, então Deus certamente me exaltará sobre todas. Pode vir as lutas que forem, pode vir as provações que forem, eu estarei sempre voltado para quem? O meu Senhor. E aí diz mais o verso 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançar todas essas bênçãos. Preste atenção nisso. Virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, uma pessoa está indo adiante, está indo na frente aqui. Eu vou atrás dela, eu aperto os meus passos para o quê? Para alcançá-la. Então aqueles que andam com Deus, aqueles que têm uma vida com Deus, que levam a prática da palavra de Deus, como diz Tiago capítulo 1, verso 19, as bênçãos de Deus vão vir sobre eles e vai alcançar a vida dele. Não é preciso você, ao fato ou menos, de priorizar isso, de colocar isso como uma forma prioritária e deixar, melhor dizendo, Deus em último lugar. Ele é o primeiro, ele é aquele que deve ser priorizado. Os anjos de Deus os exaltam e o adoram 24 horas por dia. Deus, ele não carece da nossa adoração. Deus não carece dos nossos louvores. Ele tem anjos que estão aos seus pés, o adorando, o exaltando, o bendizendo. O único que carece e que quer e que luta e que faz de tudo para ter a sua adoração, o seu louvor, é o diabo. Porque ele levou Jesus lá no pináculo do templo e ele tentou Jesus e ele disse para Jesus assim: olha, se prostrado me servir, tudo isso o quê? Te darei. Tudo isso te darei. Então esta é a questão. Quando eu coloco a minha maior preocupação em ter coisas, o diabo não vai se preocupar com isso. Até se ele puder ajudar, ele vai te ajudar. Ele vai fazer algo para te favorecer, para que você se afaste
da presença de Deus, para que você saia do caminhar na presença de Deus, da prática da palavra de Deus, porque o que Ele quer é a sua alma. E aí, quando ao preço da sua alma, o que vai determinar é você. Porque Tiago, ele disse lá no verso 12, no capítulo 1, no verso 12 do livro de Tiago, ele disse: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Jesus foi provado, ele que suportou por nós. Suporta com perseverança, porque a provação, porque depois de ter sido o quê? Aprovado, receberá a coroa do que, igreja? Aqui está a nossa maior vitória, a nossa maior conquista, a coroa da vida, a eternidade. E é isso que o diabo quer tirar de nós. Diga: está repreendido no nome de Jesus. No livro de Mateus, capítulo de número 25, eu vou abrir aqui na minha Bíblia o verso de número 21. Mateus 25, 21 fala sobre a parábola dos talentos. Deus deu para cada um talento. Deus deu para cada um de você uma missão de propósito para que você cumpra com honra e excelência. E quando você faz assim, aí você vai para a conquista, que é a conquista da sua coroa da vida. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e o quê? E fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de quem? Entra no gozo do seu Senhor. Igreja, esse é o nosso maior propósito. Tem pessoas que estão hoje fazendo menção a coisas tão pequenas, sujando o seu coração com mágoas, com ressentimento, com ódio, e aí se coloca num instrumento maligno, de forma em que o diabo usa a vida desta pessoa para causar, para trazer divisão, para fazer contenda, e isso gera tanto para ela quanto para outra provações. Coloca aquela pessoa no estado de prova, e aí tanto um quanto o outro suporta o quê? As provações. Mas vai vencer aquele que estiver com este versículo no coração, ó. Só vai vencer quem estiver com isto aqui no coração, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa ao qual o Senhor prometeu ao Senhor. Então o diabo não vai cessar, o diabo não vai desistir do seu agir e de colocar nos seus caminhos obstáculos, barreiras, espinhos, de fazer com que coisas se levantam, e até mesmo pessoas se levantam para tentar te tirar do propósito, para tentar tirar de você. Está aqui, ó, a coroa da vida. Isso aqui é a sua prioridade e é a sua maior conquista. Você pode talvez dizer assim: ah, pastor, mas eu tenho que me envolver no meu trabalho, é prioridade para mim, eu não posso deixar assim. Você não deve estacionar, você não deve deixar as coisas fluírem de qualquer jeito, a empresa, o negócio, aquilo que você empreende lá no seu trabalho. Você procura sempre dar o seu melhor, sim, mas faça ainda melhor para Deus. Faça de Deus a sua maior prioridade, porque a sua conquista não vai ser os bens materiais que você vai, no dia da sua partida, deixar sobre essa terra, porque ninguém vai levar nenhuma conquista a não ser a coroa da vida.
quem vai desfrutar da sua conquista após a morte, senão da coroa do que, igreja? Da vida eterna. Então, saiba separar as coisas e não ter ouvido as artimanhas malignas, e nem seja por ele tentado. Pastor, como eu posso ser tentado ou passar por uma prova difícil na minha vida? Tem pessoas que perderam seus entes queridos, e isso foi para ela uma prova, foi para ele uma prova. Que saíram de um matrimônio, e isso foi para eles uma prova. Que saíram do noivado, do namoro, que perderam algo, que perderam um bem, que perderam algo valioso, e isso está sendo para esta pessoa uma prova, porque ela diz assim: porque me adianta estar na igreja, do que me adianta servir a Deus? Até os próprios servos de Deus diziam isso. Lá no livro de Malaquias, abra aí por favor, antes de Mateus, Malaquias, capítulo de número 3, o verso de número 13. Malaquias 3, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso são os próprios servos de Deus. Eles diziam assim: ó, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizer que temos falado contra ti. Vós dizer: inútil é servir a quem? Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou tendo cuidado de guardar todos os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Isso aqui, guardar, igreja, os seus preceitos, cuidado de guardar os seus preceitos, são ordens e direção dada por Deus, a palavra de Deus. Do que me adiantou? Isso o servo de Deus disse: do que me adiantou? Muitas pessoas falam: do que me adiantou estar na igreja? Ela está passando um momento dela de provação, ela está passando um momento dela de luta, ela está passando um momento em que ela está sendo tentada, e ela está dizendo: o que me adiantou servir a Deus? Olha a minha vida, o meu casamento, meu namoro, meu noivado, a minha empresa, o meu negócio, meu isso, meu aquilo, eu perdi, aconteceu assim. Mas o diabo vai colocar provações, as lutas virão. Jesus não nos enganou. Jesus falou: olha, no mundo tereis o que? Aflição, mas tenha bom ânimo. O que é ter o bom ânimo? É ter a presença de Deus, é ter o Espírito de Deus. Os próprios discípulos do Senhor deu ordem para eles, para que eles ficassem em Jerusalém até eles serem batizados com o Espírito Santo, recebessem poder, para que eles pudessem ir sem a presença de Deus. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tem pessoas que estão andando sem a presença de Deus de forma religiosa, mas vai chegar uma hora que ela vai precisar da presença de Deus, e se ela não tiver a presença de Deus, ela não vai suportar a provação, ela não vai suportar a tentação, porque sem a presença de Deus, igreja, ninguém pode resistir. Então, os que serviam a Deus falavam, eles falavam: temos o cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputávamos feliz o soberbo, reputávamos, quer dizer, considerávamos também os que mentem, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor estar. Quer dizer, eles não estão nem aí para Deus, fazem tudo errado, mas as coisas estão dando certo para eles. Eu estou fazendo tudo certo e as coisas não estão indo do jeito que eu quero. Mas por que estão fazendo de forma errada? Estão agindo de forma religiosa, e as coisas estão indo, estão dando certo para eles, e para mim não. Mas tem um segredo. Esses que estavam aqui reclamando, esses que estavam aqui murmurando diante das provas, havia os nomes deles escritos no livro da vida. Eles estavam conquistando o que aqueles outros estavam prosperando financeiramente, ganhando dinheiro, fazendo tudo errado, mas dando certo.
Senhor, falavam uns aos outros. Isso aqui é alguém de fora da igreja? Não, é pessoas de dentro da igreja. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava o quê? Quem estava vendo? Quem estava ouvindo? Então nós temos que ter cuidado quanto a isso. Quando murmurando, quando reclamando, quando levantando, falso testemunho, guardando mágoa, ressentimento, olha, nós temos que ter o quê? Cuidado. Quem está vendo? Quem que está ouvindo? É ele. Você está entendendo agora? E aí havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu, sabe? Você vai nos túmulos, no cemitério, tem um memorial escrito aqui, jaz do quê? Fulano de tal. Morreu no ano, nasceu e viveu durante um período e morreu no ano tal. Não é assim? Um memorial. Aquela pessoa lá no céu tem esse memorial. O seu nome está escrito lá. Se você é essa pessoa que leva a prática da palavra de Deus a sério, que vive diante de Deus de forma justa e o quê? E correta, aí vem a resposta de Deus. Olha o que diz, ó. Eles serão para mim o quê? Particular tesouro naquele dia. Qual dia? O dia da redenção, da salvação, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como o homem poupa o seu que o serve, o filho que o serve. Aí diz mais: então vereis outra vez a diferença entre o justo, o que serve a Deus, e o que não serve. Amém? Então, igreja, Deus está atento e Ele está ouvindo. Pode ter certeza disso. E aqueles que guardarem de forma sem se corromperem, aqueles que se guardaram de forma com a vida numa retidão, mesmo passando um momento de quê? De provação, mesmo vindo as tentações e ele o quê? Vencendo as tentações, então esse estará guardado para ele a coroa do quê? Tiago, capítulo 1, verso 12. Estará guardado para ele a coroa da vida, porque passou na provação, perseverou, e depois da provação e da aprovação da perseverança, foi o quê? Aprovado. Diga glória a Deus. Amém? Então, voltamos o que Jesus falou. No mundo tereis o quê? Tenha bom o quê? Bom ânimo é o quê? A presença de Deus. Eu tenho que me encher de Deus. Eu tenho que andar no caminho da verdade. Eu não posso sujar o meu coração, porque se eu sujar o meu coração, o Espírito Santo não vai habitar. Porque o Espírito Santo, igreja, não habita numa condição ou em pessoas que guardam mágoa, rancor, ódio e que querem vingança, agir com a justiça humana. Mas Deus, Ele habita na vida e no coração de uma pessoa que está com o seu coração totalmente entregue para Ele, para que seja feita a vontade dEle na vida dela. Por isso que a Bíblia, a palavra nos traz: buscai em primeiro lugar o reino de a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o estado de justiça é muito importante. Buscar a Deus acima de todas as coisas, mas viver de forma justa e correta é importante. Ser justo com o seu próximo, amar o seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso amigo e odiar o nosso inimigo. Amém? Amém, igreja? Não, a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo, sim,
seja ele o nosso opositor, não o nosso inimigo, não. Ame a ele. Porque qual a vantagem de você amar uma pessoa que também te ama? É recíproco. Mas amar aquele que não te ama é fazer o mesmo que Jesus fez por nós, sacrificar a sua vida, é querer o bem para aquela pessoa, mesmo ela te desejando o quê? Te desejando mal. Isso é você guardar a coroa do quê? A coroa da vida. É você suportar com perseverança a provação e ser aprovado. Isso vai trazer salvação. E não deixe o diabo te roubar isso. Diga glória a Deus, me glorifique, bem forte, amém? Capítulo de número 4 do livro de Hebreus. Abra aí, só para encerrarmos aqui. Um livro anterior ao de Tiago, capítulo 4, o último versículo do capítulo 4 diz: acheguemos, vamos ler junto? Acheguemos-nos, portanto, não ouvi, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que, igreja? Misericórdia. Quem precisa aqui de misericórdia? Então se aproxime ao trono da graça e achamos graça para o quê? Em ocasião, e a ocasião é agora. Nós não sabemos o que pode socorrer daqui para amanhã. Teve pessoas que deitaram e não mais levantaram, dormiram e não mais acordaram. Por quê? Porque naquela noite elas partiram, ou para viver eternamente com Cristo, ou atormentada pelo diabo lá no fogo do inferno. Diga, está repreendido no nome de Jesus. Mas não aproveitaram a misericórdia e o socorro na ocasião oportuna. Por quê? Porque estavam cheios do seu erro, estava cheio dos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, e aí perderam a oportunidade de tomar posse da coroa da vida. E é isso que você não pode perder. A sua maior conquista, você não pode abrir mão da sua salvação. Fique de pé, por favor, igreja. Fique de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Seja sincero agora para com Deus. Se tiver alguma raiz de amargura, de mal, brotando no